Salmo de número 27 tem muitos ensinamentos para fortalecer a nossa fé no Senhor. E Davi demonstrou que ele confiava no Senhor. Ele demonstrou que a fé dele é inabalável. Este é o estudo de número 708 aqui do nosso canal Jabó, que vamos orar. Você é muito bem-vindo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mesmo diante das adversidades, Davi mantinha-se firme, mantinha-se constante e mostrava uma confiança verdadeira no Senhor. Vamos ao nosso tema: diante do perigo, não temas, mantenha sua fé no Senhor. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 27, o verso 3, que diz: ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao medo ou ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Olha a confiança de Davi na declaração que ele fez. Davi, nesse verso 3, ele demonstrou que a confiança dele estava em Deus, mas não era uma confiança oscilante, era uma confiança plena, era uma confiança verdadeira e sincera. Quando fala no versículo ainda que, Davi está nos mostrando que ele reconhecia que realmente poderia acontecer, poderia vir um exército contra ele, até porque ele era o rei de Israel, e a Bíblia fala que os soldados eles buscavam principalmente ao rei. E o que acontecia? Se caso houvesse uma guerra, ele sabia que ele não deveria temer. Por quê? Porque a realidade, mesmo que fosse cruel, mesmo que fosse um cenário de destruição, ele não se abateria, porque era Deus o motivo da vitória dele, o motivo da salvação dele, o motivo da alegria dele. No Salmo 3, verso 6 diz assim: não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Muitas vezes Davi esteve nesta situação, muitas vezes ele estava guerreando e ele estava cercado por muitos e muitos inimigos, mas ele não temia, porque ele sabia que Deus se levantaria, que Deus pelejaria a causa dele e que Deus daria a vitória. No Salmo 7, verso 6, a parte A, ele fala: ergue-te a meu favor, Senhor, salva-me, Deus meu. Ele sabia que Deus, ele faria justiça, ele sabia que Deus daria vitória. E ainda no Salmo 35, verso 3, Davi fala: desperta, levanta, faze-me justiça, defende minha causa, meu Deus e meu Senhor. Olha que interessante, Davi, ele não está exigindo de Deus: você tem que fazer. Ele está falando: meu Deus, meu Senhor, eu sou teu servo, julga minha causa, faça justiça por mim. Deus, desperta, Deus, levanta. É como se ele falasse: Deus, haja rapidamente, eu preciso da vitória. Lembra de Moisés? Moisés, ele ensinou os israelitas que exércitos numerosos poderiam se levantar contra eles, mas que diante daquele perigo, diante daquela ameaça que poderia ser real, eles não deveriam temer. Diante da situação de medo, eles deveriam confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque é o Todo-Poderoso que estava com eles. Deuteronômio capítulo 20, verso 1: quando tiveres de sair à guerra contra teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, olha, mostrando o poder do inimigo, mas olha o que Moisés fala para eles: não te entregues
ao medo. Olha o porquê. Porque contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Moisés estava mostrando para os israelitas: é o Todo-Poderoso que está com vocês, é o Deus que agiu a favor de vocês, que mandou aquelas 10 pragas lá no Egito, que abriu o Mar Vermelho para vocês passarem, que supriu a necessidade de vocês no deserto, que não deixou nem o sapato de vocês, nem as vestes de vocês se desgastarem. O Deus que libertou vocês do Egito, ele mostrou todo o grande poder dele aos egípcios. É este Deus que não te abandona diante das adversidades e das batalhas. É a presença deste Deus que estará com vocês. Isto é o motivo principal para vocês não terem medo. É a mesma coisa que o Senhor fala para nós neste momento. Não precisamos ter medo, sabe por quê? Porque é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus de Israel, o Deus Altíssimo, que está contigo, passando pelo que você está passando, te sustentando nisso que você está enfrentando. Você vai vencer, sabe por quê? Porque é do Senhor que vai vir a vitória. Só tem que aguardar, mas agradecendo, confiando, assim como Davi fazia. E Davi, ele tinha motivo para confiar no Senhor, e eu creio que você também tem. Sabe por quê? Porque quem preparava Davi para a batalha foi o Senhor. Quem era aliado de Davi na batalha era o Senhor. Salmo 144, verso 1 e verso 2. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Ele é meu aliado e minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Davi, ele foi preparado para as batalhas lá no campo. As pessoas não viam, mas era o Senhor que estava forjando a Davi. Enquanto Davi cuidava das ovelhas de Jessé, o pai dele, veio um leão, veio um urso, e Davi, ele enfrentou tanto o leão como o urso, e o Senhor deu vitória para ele. As pessoas não sabiam quem era Davi, mas o Todo-Poderoso sabia. Quando Davi foi se apresentar ao rei Saul, se oferecendo para pelejar contra aquele gigante Golias, sabe o que o rei Saul fez? O rei Saul desprezou ele, o rei Saul descartou ele. 1 Samuel capítulo 17, verso 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. O que Saul estava falando? Você é um menino, você é jovem, você é frágil, mas Golias não. Golias é capacitado para guerrear. Aí fica uma pergunta que não quer calar: por que Saul, que era o homem mais alto de todo Israel, não foi enfrentar Golias? Porque o Espírito Santo estava em Davi, porque Davi tinha a unção do Senhor, e Davi mostrou ao rei Saul que as aparências enganam. Davi mostrou quem o Senhor era na vida dele. 1 Samuel capítulo 17, verso 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das mãos do leão e das mãos do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Olha só, não tinha outro que havia se habilitado para estar guerreando contra aquele gigante filisteu. Davi foi, mas Davi sabia que o Senhor era com ele. Saul, quando ele viu que Davi, ele realmente ia pelejar contra aquele gigante filisteu, olha a estratégia de Saul: capacitar Davi através das vestes do próprio Saul. Mas Davi sabia que não
era sendo igual o inimigo que ele venceria a batalha. Olha o que Deus está querendo dizer neste momento. Não é com as armas humanas que nós vencemos as batalhas. Davi, ele rejeitou a roupa de Saul, ele rejeitou as vestimentas de guerra de Saul, porque quem capacitou ele era o Deus dos exércitos, com vestes de guerra, mas com as vestes que o Senhor lhe dava, com vestes de ousadia, com vestes de alegria, com vestes do Senhor. Davi confiou no nome do Senhor dos exércitos. Quando o gigante Golias viu a Davi, lembra que o rei Saul desprezou? O próprio gigante Golias também. Ele desprezou o adversário dele, ele também olhou para a aparência de Davi. 1 Samuel capítulo 17, verso 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. O Golias falou assim: ei, você vem pelejar contra mim, um menino? É como se ele falasse assim: não tem homem aí não para vir me enfrentar, tem que ser um menino. Golias era um homem treinado para a guerra, mas Davi era um pastor de ovelhas. Sabe qual era a diferença? Golias confiava na força dele e Davi confiava no Deus Todo-Poderoso. Golias ignorou o adversário, confiou na experiência dele, confiou na força dele, confiou na estratégia dele. Sabe o que aconteceu? 1 Samuel capítulo 17, verso 43 e verso 44. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Eu, filisteu, pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi ouviu aqueles insultos. Davi sentiu o desprezo do gigante Golias, mas diferente de Golias, Davi foi confiando no nome daquele que é sobre todo nome, no nome daquele que tem todo o poder, que tem todo o controle sobre as situações. Davi, ele respondeu ao inimigo dele, ele respondeu ao gigante Golias, que quem estava com Golias era a confiança dele, mas quem estava com Davi era o Senhor dos exércitos. É o mesmo que está com você nesse momento. 1 Samuel capítulo 17, verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha o que Davi estava respondendo para ele: você pode vir a mim do jeito que você quiser, está capacitado, está vestido para guerrear, mas eu vou para ti em nome do Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso de Israel. Golias, ele não imaginou que toda a experiência dele não significava nada diante do Deus que Davi confiava. 1 Samuel capítulo 17, verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. É como se Davi falasse a Golias: você deu a sua sentença, porque quem vai dar carne às aves do céu e as bestas do campo serei eu, pois o Senhor, ele vai entregar você, ele vai entregar o seu exército nas nossas mãos, e as aves e as bestas do campo se banquetearão com vocês. Olha que ousadia, olha que confiança no Senhor. Davi ainda ele concluiu ao gigante que Deus não precisava da força, Deus não precisava do poder bélico, das armas de guerra do homem para
entregar a vitória. 1 Samuel capítulo 17, verso 47, e toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, não é pela lança que Yahvé concede vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas e Ele vos entregará nas nossas mãos. O Senhor é o Todo-Poderoso, é o que peleja por nós, é o Senhor das batalhas, é o Senhor dos exércitos. A vitória de Davi contra o leão, contra o urso e contra o gigante Golias aconteceu porque ele não se deixou dominar pelo medo, ele confiou, ele se manteve firme, confiando no Senhor. Ele foi corajoso e ousado e ele enfrentou os adversários. Toda a coragem de Davi vinha de uma única fonte, e a fonte é o Senhor dos exércitos. No Salmo 60, verso 12 diz: só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Não é a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa estratégia, é o Senhor dos exércitos, é Ele que nos dá a vitória, é Ele quem destrói os nossos adversários. O profeta Eliseu, ele teve a casa dele também cercada por um grande exército da Síria. Quando o servo dele viu aquela situação, ele acreditou que não teria saída, ele acreditou que tinha chegado o fim deles, e ele disse ao profeta: e agora o que vamos fazer? Segundo Reis capítulo 6, verso 15, no dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu, e eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? Olha a pergunta do servo de Eliseu. Como é bom nós aprendermos através da palavra do Senhor, com as histórias da Bíblia, porque o servo de Eliseu estava com medo, ele estava olhando aquela situação, aos olhos dele não tinha saída. Eliseu deu a resposta de um homem que confiava plenamente no Senhor. Eliseu sabia que não existe força maior do que a força que vem de Deus. Segundo Reis capítulo 6, verso 16, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha a resposta de Eliseu. Nós precisamos sempre nos lembrar que maior é o que está conosco, é Ele que nos dá a vitória. Aquele moço, ele pôde contemplar quem estava com eles, o grande exército do Todo-Poderoso que estava protegendo eles, mas somente após a oração de Eliseu. Segundo Reis capítulo 6, verso 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Era o que eles tinham, o exército do Todo-Poderoso. É o que nós temos, o Todo-Poderoso que batalha por nós. O rei Josafá também, ele teve uma grande experiência com Deus. Ele viu o Todo-Poderoso pelejando. O rei Josafá, ele estava com Judá sendo ameaçado, sendo afrontado por um grande exército inimigo. Havia se ajuntado os amonitas, os moabitas e alguns moradores da montanha de Seir. Mas quando ele soube da ameaça, ele temeu, mas a atitude dele, mesmo diante daquele medo, foi buscar o Senhor. É isso que nós precisamos entender diante do medo. Vamos buscar o Senhor, vamos clamar ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 3 e verso 4, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, apregoou jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá
vieram para buscar o Senhor. O rei Josafá temeu diante da notícia, mas ele foi se fortalecer buscando o Senhor. O Senhor ouviu a oração daquele povo, Deus encorajou eles através do homem de Deus, através do profeta Jaaziel. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 15, e falou o profeta: prestai atenção, todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto esta luta não é vossa, mas é de Deus, é do Deus da batalha, é do Deus de guerra, é do Deus Todo-Poderoso. Vou começar a concluir. Como nós vimos no nosso texto base, ainda que um exército se levante contra mim, eu confio no Senhor. Davi, ele manteve a fé dele, uma fé inabalável, uma fé confiante que Deus mandaria o socorro, que Deus mandaria ajuda, que Deus mandaria provisão e que de Deus viria a vitória. Assim como Davi creu, nós precisamos crer. Não podemos nos entregar ao medo, nós precisamos ser fortes e ser corajoso, como o Senhor falou aqui, que nós vamos ver no versículo de 2 Crônicas, capítulo 32, verso 7, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Creia que o Todo-Poderoso está com você. Não temas, não te apavores, não te assustes, porque ainda que o exército se levantasse contra você, maior é o que está com você, porque com você está o Senhor, o Todo-Poderoso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se ele foi edificante, comenta, deixa o teu like. E caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.